Profissão: assaltante. Eu comecei no crime muito novo. Eu comecei com 13 anos de idade. Um simples assalto que eu comecei, daqui a pouco eu tava roubando banco, eu tava roubando blindado, eu tava roubando carga, sabe? Me envolvi numa... Eu achava que isso era um trabalho, na realidade. Eu saí de casa falando que ia trabalhar. A jovem que se afundou nos vícios. Minha vida foi de cabeça para baixo. Eu posso dizer que essa vez eu fui ao fundo do poço. E foram 2 anos no fundo do poço. Uma mãe que carrega a dor de perder o filho assassinado. Foi assim, uma das mais coisas difíceis que passou na minha vida. Várias dificuldades eu já passei. Mas a perda do único filho dessa forma que foi, né, é muito dolorido. É muito dolorido. Só para quem já perdeu é que sabe. Nenhuma destas 3 histórias tem relação uma com a outra. Elas têm em comum o fato de serem vidas devastadas pelo mal, mas que foram reescritas. Fiquei preso 19 anos. Deus me deu o livre-arbítrio para mim escolher. Eu escolhi, paguei, né? Porque tem a consequência dos meus atos, paguei. Dentro do cárcere mesmo eu comecei a falar de Deus e buscar Deus dentro do cárcere, entender que eu estava passando por aquilo porque de fato eu merecia. Antigamente eu falava assim, eu tenho um monte de coisa, mas eu não tinha o que era mais importante, que é Jesus, a liberdade, sabe? Você ter liberdade, você ter paz. A melhor coisa do ser humano é ter paz. E isso você só acha quando você vai buscar Jesus. E eu tenho um hino do Inário, que é o hino que assim que eu sou apaixonada. Foi a primeira vez que eu pisei na igreja e estava louvando a Deus com esse hino. Que é um hino que eu não deixo de louvar a Deus com ele, que é um hino que mais me marcou. Que é o hino 499 do Inário. Não me esqueci de ti. Eu me lembro até hoje, quando eu entrei a primeira, que eu pisei na porta, estava cantando esse hino. Tenho a certeza que eu estou hoje onde eu estou, é o melhor lugar do mundo. Não tem coisa melhor do que estar na casa do Deus. Deus sabe do meu coração, em nenhum momento eu desejei vingança. E não guardo mágoa nem ressentimento. Não guardo. Porque Deus é o nosso Deus da segunda chance. Essa pessoa tem a chance de se arrepender e aceitar Jesus também, né? O que leva uma mãe a não guardar rancor da pessoa que matou o seu filho? Como entender o perdão que Deus concede a quem já cometeu crimes? Realmente é possível vencer os vícios através da fé? Será que Deus pode transformar qualquer vida, ainda que esteja perdida ou completamente destruída? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Recebi uma mensagem para minhas redes sociais que diziam assim: ajude-me, não sei mais o que fazer, eu me sinto totalmente perdido. Há 15 anos luto com um vício que me vence, sempre fracasso no mesmo pecado. Eu sinto que Deus já não me ama, eu sinto que eu já não mereço o perdão de Deus. E ali a mensagem dizia várias vezes, estou perdido, estou perdido. Eu acho que Deus não pode mudar a minha vida. Eu me sinto perdido. Você já se sentiu assim? Perdido? Muitas vezes na sua vida? Você sabe que desde a entrada do pecado, todos os seres humanos têm enfrentado essa luta impossível de controlar. O que nos leva a fazer aquilo que não queremos. Quase todos os seres humanos, após realizar uma ação imprópria, sempre se perguntam, por que eu fiz isso? Eu não queria fazer isso. Um dia,
o maior apóstolo dos gentios, confessou o seguinte, no livro de Romanos, capítulo 7, verso 15 e verso 17, diz assim, verso 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 17 diz assim, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Este é o grito desesperado de quem quer fazer as coisas boas, mas não consegue. Paulo diz assim, o pecado que vive em mim. Mas o que é o pecado? Quando nós vamos para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, não há uma definição de pecado. Mas ali em Gênesis capítulo 3, encontramos uma descrição da atitude pecaminosa do ser humano. Então, se nós lemos essa atitude, podemos deduzir que coisa é o pecado. Você lembra que Adão e Eva foram tentados a comer o fruto que Deus havia dito que não poderiam comer? Na verdade, não havia nada de misterioso sobre essa árvore, sobre o fruto. O problema não estava no fruto, mas estava na desconfiança do ser humano. Deus diz uma coisa e eles fizeram o oposto. Isso é uma atitude de rebelião. Isso é falta de submissão à vontade de Deus. E por isso que o livro de João, o primeiro de João, capítulo 3, verso 4, diz que aquele que comete pecado também transgrede a lei. Mas como então é o pecado? O pecado é a transgressão da lei? Aqui tem um aspecto que deve ser aclarecido. Sabe que João diz que aquele que comete pecado também transgrede a lei. Porque o pecado, antes de ser uma transgressão, é outra coisa. Agora eu vou explicar. Adão e Eva, antes de comerem o fruto, eles se afastaram de Deus para seguir o seu próprio caminho. Ou seja, eles se aproximaram voluntariamente da árvore proibida. Quando a serpente lhe apresentou o fruto, Eva, antes de comer o fruto, duvidou da palavra de Deus e acreditou na palavra do diabo. Deus tinha dito assim, no dia que você comer, você vai morrer. A serpente disse assim, você não vai morrer. Então, Eva duvidou da palavra de Deus e acreditou na palavra da serpente. Eva acreditou na proposta diabólica. Você sabe o que a serpente diz para Eva? Você pode ser como Deus. Ou seja, o mesmo problema pelo qual Satanás havia sido expulso do céu, agora colocou na semente no coração de Eva. Então Eva ali comeu o fruto, aceitando a proposta do diabo de ser como Deus. E ali acabou a história na maior desgraça para ela e para a humanidade. Porque o pecado é assim. O pecado se mostra sempre lindo, como uma coisa bela, agradável, mas acaba sempre no infortúnio. O pecado faz-te crer que você não precisa de Deus, mas você acaba infeliz, com uma vida sem sentido, no território da angústia e da morte. Mas onde nasce o pecado? O pecado nasce na mente. Na verdade, todos os pecados nascem ali. O inimigo coloca sementes e se você cuida dessas sementes, um dia crescem e dá fruto. E qual o fruto? Dor, tragédia, decepção, amargura. Satanás coloca em sua mente a ideia absurda de que você não precisa de Deus, que você pode ser feliz afastado de Deus. E ele coloca duas sementes, a semente da dúvida e a semente da descrença. E se você permitir que essa semente possa crescer, a consequência vai ser inevitável. Muitas pessoas hoje vivem preocupadas
porque estão ali preocupadas por atos pecaminosos. Eles querem cortar os frutos, mas esquecem que a raiz do pecado está no coração. E desse conceito nascem pelo menos duas ideias. A primeira, tem pessoas que acreditam que como não roubam, não adulteram, não fazem mentira, então não cometem pecado. Eles se justificam dizendo assim: eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou melhor, inclusive, que os cristãos. Eu não preciso de igreja, não preciso de Deus, porque eu sou melhor. Porque essa pessoa pensa que pecado somente tem que ver com matar, mentir, roubar. Mas a Bíblia fala que o pecado também é não fazer o que você tem que fazer. O livro de Tiago, capítulo 4, o verso 17, diz: quem sabe fazer o que é bem e não pratica, também comete pecado. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 14, verso 23, ele menciona que aquilo que você faz sem fé, o que não vem da fé, é pecado. Então, pecado não somente se trata de apenas fazer. Muitos vivem no pecado mesmo não fazendo coisas más. Às vezes pensamos que o pecado é uma lista de coisas que, se você não faz, você já está salvo. Quando esquecemos que o pecado se resume em uma palavra: independência de Deus. Quando você se afasta de Deus, quando você vive longe de Deus, quando você não tem um relacionamento próximo com Deus, você está em pecado. Mesmo quando você tenha uma vida cheia de boas ações, em algum momento os frutos vão aparecer, porque a raiz está no coração. Quando o pecado começou lá no céu, Lúcifer não matou, ele não roubou, mas tornou-se independente de Deus. E ele colocou na mente das pessoas a ideia que você pode fazer muitas coisas boas para se salvar. Mas você não pode ter um relacionamento próximo com Deus quando isso é pecado. Pecado é quando você se afasta de Deus e ali você comete todas as coisas más. Tem um segundo grupo de pessoas que pensam assim: eu devo vencer o pecado para ir a Jesus. Então eu primeiro tenho que abandonar o álcool, o cigarro, o vício. Eles acreditam que tem poder, tem força para vencer. Quando Jesus nos convida para ir a Ele como somos, porque Ele tem poder para nos transformar. Se você pode mudar sozinho, então para que você precisa de Deus? Ouça o que vou falar agora. Ninguém abandona o mau caminho para ir a Deus. Quando vamos a Deus, acontece um milagre. Ali nossos olhos espirituais se abrem, podemos ver a nossa condição. E ali acontece o arrependimento. E o Espírito Santo nos faz abandonar o mau caminho. Isso se chama conversão. Tem muitas pessoas que estão convencidas do pecado, mas não estão convertidas. Por quê? Porque não permitem que o Espírito Santo possa transformar a sua vida. Essa transformação que o Espírito faz em nossa mente é aquilo que traz uma mudança. Porque quando sua mente muda, muda suas palavras, muda suas atitudes, muda sua visão da vida, mudam seus hábitos, muda sua alimentação, muda tudo. Isso é uma mudança real. E lembre que sem o Espírito Santo todas as mudanças são superficiais. Somente são aparências externas. Eu fico surpreendido com o que diz o apóstolo Paulo quando fala do pecado. O livro de Romanos, capítulo 7, verso 17, ele diz como ele luta na sua mente. O pecado habita em mim. Sabe o que está falando aqui, Paulo? Ele se refere à natureza pecaminosa que surgiu após a queda do ser humano lá no Jardim do Éden. Ninguém é pecador porque mata, porque rouba, porque mente. Faz tudo isso porque é pecador. Porque se não fosse, ninguém cometeria esses atos de pecado. Então, nosso problema é que lutamos para cortar os frutos que são a consequência de viver longe de Deus, quando a solução é Cristo.
É começar um relacionamento com Ele, porque Ele vai transformar nossa condição. Davi dizia no livro de Salmos, capítulo 51, verso 5, em pecado minha mãe me concebeu. Isto é, que você e eu somos pecadores desde o momento que nascemos. Davi aqui se está referindo à natureza pecaminosa que todos nós temos desde o nascimento. A criança já nasce com a tendência de viver longe de Deus, mas não é culpada por isso. Ninguém é culpado por ter nascido em uma situação de pecado. A culpa pelo pecado começa quando o ser humano rejeita o remédio para o seu problema. O problema não é ter a ferida, o problema é rejeitar o único remédio que pode nos curar. E o remédio para nossa condição de pecado é Jesus. Não é um diploma, não é um grau acadêmico, não é riqueza, não é um sacrifício humano, não é uma penitência, é Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar. Ele é a única solução para nosso problema de pecado. O ser humano, com seu esforço, não consegue nada. Tudo o que pode fazer é apenas se cobrir com miseráveis folhas de figueira. Mas Jesus Cristo levou teu pecado, meu pecado. Ele nos salvou da condenação do pecado. E só Ele pode nos fazer justos por sua justiça. Não por nossas obras. Mas tudo o que precisamos é ir a Jesus, é viver em comunhão com Ele. Não há salvação fora dEle. Fora de Jesus não tem esperança, não há vida, não há salvação, porque não há outro nome debaixo do céu em quem possamos ser salvos, senão é Jesus Cristo. Sem Cristo morremos lentamente em vida, porque Ele dá sentido à nossa vida. Por isso, o livro de João, capítulo 15, verso 5, Jesus diz, sem mim nada podereis fazer. Ou seja, sem Cristo, estamos completamente perdidos. Porém, com Cristo não importa a nossa história passada. Não importa os erros do passado. Quando nos encontramos com Jesus Cristo, Ele muda a nossa história para sempre. Um assassino chamado Paulo, quando se encontrou com Jesus, foi transformado de perseguidor a proclamador do Evangelho. Glória a Deus, porque para Deus não há caso perdido. No livro de Lucas, capítulo 23, eu encontro uma história de um homem que toda a sua vida foi manchada pelo pecado, escurecida pelo pecado. E um dia, como consequência do seu pecado, ele foi condenado a morrer. Graças a Deus que nos minutos finais da sua vida, ele encontrou esperança, ele encontrou a salvação. Você sabe que de Jerusalém saem duas estradas, uma para Jericó e outra para o Monte Calvário. A estrada para Jericó era uma estrada muito perigosa. Ali havia ladrões que se escondiam e roubavam. Nessa estrada, ali estavam os criminosos que viviam uma vida depravada, justificando sempre suas atitudes. Uma vida miserável, uma vida vazia. Lá se esqueceram que por haver escolhido esse caminho, um dia teriam que escalar outra estrada, aquela que levava ao Calvário, para pagar por tudo o que eles fizeram. Eu quero te explicar qual era o outro caminho para o Monte Calvário. Esse era um lugar para crucificar os criminosos, aqueles que eram condenados. Sabe que morrer na cruz era a pior de todas as mortes. Era morrer lentamente. Ninguém morre rápido quando tem feridas nas mãos e os pés. Por isso, morrer na cruz era uma morte lenta. Às vezes ficava pendurado por semanas, por vários dias na cruz. Ali tinha que suportar o calor sufocante do dia, onde as moscas eram atraídas pela sangue e ninguém podia ajudar. Enquanto a noite ali tremia de frio, ali porque era todo gelado.
Ali o criminoso implorava aos soldados para que o matassem, mas os soldados não podiam fazer isso, porque o criminoso estava condenado a morrer lentamente, a morrer na cruz, e morrer lá na cruz era cruel. E isso era a vingança da sociedade contra aquele que roubou, contra o criminoso. E todos eles concordavam que esses criminosos mereciam morrer dessa forma. Mas ali, numa sexta-feira, do dia 15 de Abib, no Monte Calvário, foram levantadas 3 cruzes. Lá do centro, onde supostamente está o pior dos 3, estava Jesus. Jesus estava ali pendurado no meio de 2 ladrões. As últimas horas da vida de Jesus passou entre 2 criminosos. Quando Jesus deu sua vida na cruz para ser crucificado, Ele mostrou para que veio. Ele veio para salvar o pecador. Jesus veio para salvar aqueles que estão afundados na miséria, para aqueles que não têm esperança, para aqueles que se sentem perdidos, para aqueles que têm um passado terrível, para aqueles que sentem que nada merecem. Jesus veio por aqueles para restaurar sua vida e para colocar esperança, para devolver a dignidade, para oferecer a salvação. Por isso, meu querido, você não é um caso perdido, você não está tão mergulhado no pecado que Jesus não possa restaurá-lo. Você não foi tão longe de Deus que a graça de Deus não possa te alcançar. Deus te ama, mesmo com teus erros, mesmo com tua degradação de vida, mesmo com tua sujeira que você tem na sua mente. Ele não quer que você continue assim, por isso Ele oferece a sua graça. E só você pode limitar o seu poder quando você rejeita a graça, o amor de Deus. Hoje eu vejo que pelo menos existem 3 atitudes humanas. Em primeiro lugar, as pessoas que carregam na sua vida o peso da descrença, da dúvida, e não querem mais de Jesus. Um segundo grupo, aqueles que reconhecem a sua condição, se arrependem de todo o coração e aceitam a Jesus como seu Salvador. Mas tem um terceiro grupo que permanece na indiferença. Eles sabem tudo de Jesus, mas simplesmente olham a Jesus de longe. Não querem seguir a Jesus. E aqui Lucas, capítulo 23, fala da história de um ladrão que estava do lado esquerdo de Jesus. E ele diz para Jesus assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos. Você sabe que essa mesma dúvida foi expressada por Satanás lá no deserto da tentação? Que coisa diz Satanás para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. A dúvida, a descrença não permite que uma pessoa possa ver a esperança. Esse ladrão não podia ver a luz que brilhava no momento mais escuro da sua vida. Hoje existem muitas mentes perturbadas pela dúvida, que estão sempre pedindo um milagre para acreditar. Pessoas que dizem assim: eu vou me entregar a Jesus se acontece esse milagre. Escuta uma coisa, não há maior demonstração de amor e de poder do que ver Jesus morrendo por amor até por aqueles que o rejeitaram. Se o amor de Jesus demonstrado em uma cruz para salvar a humanidade não é suficiente para você acreditar, então não importa o milagre que aconteça, você nunca acreditará. Esse ladrão representa todos aqueles que morrem dia a dia na cruz da indiferença, da indecisão, da dúvida. Eles sabem que estão morrendo, mas não podem renunciar às suas dúvidas, não podem deixar a sua descrença, não podem quebrar a sua indecisão para reconhecer Jesus como seu Salvador. Pessoas que permitem que as dúvidas superem a sua fé, que estão sempre perguntando por que tudo o que acontece, ao ponto de negar ou rejeitar totalmente a Deus. Mas do lado direito, há outro criminoso com uma atitude diferente. Em sua agonia, ele viu que ao seu lado estava alguém morrendo, não por ser pecador, mas por ser o Salvador. Ele o aceitou como rei, ele pediu que salvasse por sua graça. Não importou mais sua vida passada, porque quando você se entrega a Jesus,
Você pode sonhar com um futuro glorioso. Em poucas palavras, esse ladrão expressa 5 coisas: arrependimento, confissão, reconhecimento, aceitação a Jesus como seu Salvador e acredita na segunda vinda de Jesus, porque diz: lembra-te de mim quando venhas no teu reino. E ele começa respondendo outro ladrão dizendo assim: você e eu temos motivos para morrer, fizemos tudo errado, desperdiçamos a nossa vida, mas este homem não fez nada de errado. Seu único crime é amar, é mudar a vida das pessoas. Seu único crime é ter feito o bem, curando leprosos, cegos, paralíticos. 8 palavras expressaram o maior pedido: lembra-te de mim. Mas que coisa tinha que lembrar? Não havia nada de bom na sua vida, apenas decisões erradas. O que ele tinha que lembrar é que nos últimos minutos da sua vida ele se entregou. No momento em que todos duvidaram, ainda quando os discípulos fugiram, ele aceitou Jesus como rei. Por isso diz: lembra-te de mim quando venhas no teu reino. Ele não esperava um milagre, simplesmente acreditou em Jesus, que era seu Salvador, o Salvador do mundo. Ouça uma coisa: ninguém vai se perder por causa do seu passado. As pessoas se perdem por rejeitar as oportunidades de salvação que tiveram. Aquele ladrão não tinha nada de bom no seu passado, mas no seu presente ele tinha Cristo. Então ele poderia sonhar com uma eternidade no futuro, porque a salvação não depende do que você faz, depende daquilo que você permite que Deus faça na sua vida. E eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Claro que não aprova as tuas ações, mas Ele não te rejeita. Ele te ama apesar das tuas quedas. Não haverá nada que você faça na sua vida para que Ele te ame menos. Mas Ele quer transformar tua história, Ele quer mudar a tua vida. Ele veio aqui para livrar você do seu passado de derrotas, mas também para dar um presente de vitória e um futuro cheio de esperança. Acredite, Deus pode mudar a sua vida. Deus não conhece um caso perdido. Você apenas tem que permitir. Você não pode mudar seu passado, mas Deus pode perdoá-lo. Deus pode libertá-lo. Você não pode voltar para o tempo, mas você hoje pode tomar a melhor decisão de viver um presente com Jesus e uma esperança no seu coração. Por favor, não espere o último minuto da sua vida para aceitar. Não espere colher as amargas consequências do pecado para se render. Não espere o final, porque hoje é a oportunidade que você tem. Se Jesus mudou a vida do ladrão e salvou ele, Deus pode mudar hoje a sua vida. Você acredita? Você o aceita no seu coração? Eu quero orar com você. Nosso Deus, muito obrigado por teu amor. Obrigado porque tuas mãos hoje se estendem para salvar. Tua graça hoje está disponível para todo aquele que está disposto a aceitar. Por isso hoje nos entregamos a Ti. Colocamos nossa vida e nosso passado terrível para ser transformado por Tua graça. Nos ajuda, por favor, a compreender cada vez melhor Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a procurar uma igreja adventista do 7º dia. E lembre, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.